Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nesta manhã. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, um dia que nós temos a certeza que vai ser abençoado por Ele, porque toda honra e toda glória é para o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui uma reflexão nesta manhã. Se encontra no livro do evangelista São Lucas, capítulo 5, o verso 12 ao 14. Estou em Lucas, capítulo 5, verso 12 ao 14. A história de um leproso. A cura de um leproso. Leamos para a nossa meditação nesta manhã. Quero agradecer desde já a cada amigo que está no meu canal e aqueles que vão ver essa mensagem, vão ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa tocar nos corações, principalmente daquelas pessoas que ainda não têm uma intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Leamos. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, postou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Glória a Deus. Aqui é um relato de um homem leproso, que ele ouviu, sabia que Jesus estava naquela cidade, e ele sabia do poder de Jesus, que Jesus estava curando. E ele foi até aquela cidade. O interessante é que aquele cego, ele se forçou, ou melhor, aquele leproso, ele se forçou para ir até Jesus. Porque conhecemos a história, alguns historiadores falam também, que em Israel naquela época, um leproso ele não podia conviver com a sociedade, ele era excluído, ele era jogado para fora da cidade depois de testar que ele tinha lepra. Eles às vezes se juntavam, alguns moravam em caverna, no lugar separado. E às vezes as pessoas deixavam comida na estrada para ele pegar. E assim eles viviam, porque ele não podia conviver com a sociedade. Mas o interessante é que esse leproso, ele vai até Jesus. Mesmo sabendo de todo o risco das pessoas não pegar ele, mas mandar ele sair daquele local. Porque ele tinha uma lepra, e a lepra ela era contagiosa. As pessoas que tocassem, ali pegavam. É por isso que eles eram separados. E diz a história que quando um leproso ele vinha num determinado caminho, e se alguém vinha, ele teria que gritar que ele era leproso, para que as pessoas não pudessem passar por ali onde ele estava. Então, amado, você vê que era uma situação ruim. Mas ele sabia que Jesus poderia curar ele. E ele não importou com a multidão, assim como aquele cego não se importou com a multidão. Ele foi até Jesus. E o interessante é a humildade daquele leproso. Diz a palavra que ele se postou diante de Jesus. E Jesus cheio de misericórdia, Jesus amoroso, Jesus bondoso, que sente a íntima compaixão. Jesus falou: eu quero. Ele falou: Senhor, se quiseres, pode me limpar. A resposta de Jesus, ele sendo judeu, ele não rejeitou aquele leproso, ele não se afastou daquele leproso, mas ele respondeu para aquele leproso: eu quero, seja limpo. Que palavra maravilhosa, palavra forte, palavra de poder, palavra de ação, porque o nosso Jesus, ele age na vida daqueles que buscam ele. E aquele leproso, ele foi limpo.
Aí Jesus manda ele fazer aquele ritual de ir até o sacerdote, para que o sacerdote examinasse e declarasse que ele agora estava limpo, que ele agora podia conviver com a sociedade. E hoje em dia, amados irmãos, a maior lepra é a lepra do pecado. O pecado é a maior lepra. E Jesus, desde o processo que ele esteve aqui, ele pagou um alto preço naquela cruz. Ele veio salvar, ele veio libertar, transformar o homem da lepra do pecado. Mas o homem, muitas vezes, não esquece, não agradece pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E a lepra está cada dia corrompendo. A lepra está cada dia matando, levando pessoas para um lugar que é tão ruim falar, o inferno. Mas não quer a solução, não quer a cura, porque Jesus ele veio libertar o homem dessa lepra do pecado. Jesus derramou o seu sangue puro para que nós pudéssemos ter vida, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, diz a palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa. O apóstolo João escreveu isso na sua carta. Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, não querem ser curado dessa lepra que é o pecado, mas que cada um fizesse como aquele leproso que foi até Jesus. Ele não se importou com o que as pessoas iriam falar, com que as pessoas pudessem expulsar ele daquele lugar, daquela cidade, mas ele não queria saber, ele tinha um objetivo, era ser curado. E ele sabia que ali estaria um homem que poderia resolver a sua situação. Ali estaria um homem que poderia curar a sua lepra. E ele foi até Jesus, oh glória a Deus. Ele foi até Jesus e se prostrou diante de Jesus, se humilhou diante de Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Salvador. Não importa a situação que nós encontramos, quando nós queremos se libertar, Jesus ele é o nosso libertador. E aquele leproso, ele se prostrou diante de Jesus e ele falou: Senhor, se tu quiseres, olha aí, se tu quiseres, porque ele achava que não era digno, porque ele sabia os maltratos, ele sabia o sofrimento, ele sabia a rejeição que ele tinha ali do povo judeu. Mas ele falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E a resposta linda e maravilhosa do Senhor Jesus é muito linda, linda, linda mesmo, amados. Ele falou: eu quero, olha aí, eu quero, seja limpo. Palavra de ação, palavra de poder. Que as pessoas que se encontram neste mundo pecaminoso, numa situação que acha que ainda não tem jeito para as suas vidas, eu quero te dizer que Jesus está a te perguntar: se tu queres que eu faça na tua vida, eu farei. Queres ser limpo? Eu limpo. Quer ser curado da lepra do pecado? Eu perdoo o teu pecado. Eu saro as tuas feridas e te preparo para o encontro comigo. Amados ouvintes, que você possa refletir nesta mensagem. Esta é a palavra de Deus que tem transformação, que transforma o homem e liberta o homem e faz uma nova criatura. Coloca diante de Jesus a tua situação. Lança a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele vai cuidar de ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo Ele fará, porque Ele pode todas as coisas. Ele deu a vida por nós. Ele quer nos resgatar. Ele quer todos os dias religar o homem com Ele, para que nós tenhamos acesso à salvação, ao Pai Celestial. Que você possa compreender que Jesus, Ele veio libertar o homem do pecado.
E Jesus, ele transforma, Jesus, ele liberta, porque mesmo na sua palavra, em João, vai dizer, João 8, conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará. Não é o homem que liberta o outro homem, mas é a palavra de Deus, essa palavra que transforma, que liberta o homem dos caminhos errados. Que você possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, confessá-lo, que Ele vai fazer uma mudança na tua vida, assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na mão de muitas pessoas. Ele é a nossa salvação. Fique com Deus, que Deus venha te abençoar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.